Paz do nosso Senhor Jesus para todos. Deus vem estar abençoando em nome de Jesus a todos. Haja cura, salvação, que a bênção de Deus vem estar em todas as vidas. Estamos aqui na videoaula número 91 para continuarmos nossos estudos da Palavra de Deus. Estamos em Gênesis, capítulo 31, versículo 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentado-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, não os achou. 35. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Lá no versículo 36 aqui, Jacó se opõe àquela oposição de Labão, vistoriando ali todas as suas coisas, seus servos, suas servas, tudo que tinha Jacó, Labão vistoriando, olhando. Jacó ficou indignado com aquilo. Jacó, então por que tão furiosamente você está dessa forma agindo comigo? Então Jacó percebeu fúria em Labão. Labão estava furioso. Jacó percebeu isso nele. Como eu disse nas aulas anteriores, Labão era um homem que não tinha Deus, o Deus verdadeiro em seu coração. Labão era um homem mau. Labão era um homem enganador. Labão era um homem mau. Labão não era um homem bom. Labão era um homem mau. Mas Jacó havia se convertido ao Deus verdadeiro, ao Deus de seus pais, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Jacó começou a perceber a atitude má de Labão. Logo se opõe à atitude dele. Então, perguntando para ele: por que tão furiosamente? Lá no versículo 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Então, o servo de Deus pode ter ira santa. O que significa ira santa? A Bíblia fala para a gente irar e não pecar. O que significa irar-se e não pecar? Significa demonstrar, sim, a ira, irai-vos e não pequei. Demonstrar ira contra o mal, para que as pessoas percebam a indignação que o servo de Deus tem contra o mal. Porque se o servo de Deus mostrasse complacente ou harmonioso com as coisas do mal, naturalmente, que servo de Deus é esse? Que aceita o mal, que convive com o mal, que se alegra com as coisas do mal. Não. O servo de Deus não pode se alegrar com as coisas do mal. Não. O servo de Deus deve fechar a cara para o mal, fechar a cara para as coisas erradas, ir contra atitudes do mal. O servo de Deus não pode se aliar com o mal, não. O servo de Deus deve ir contra as atitudes do mal. Tanto que a luta do servo de Deus, o servo de Deus tem uma luta. E a Bíblia nos orienta a esse combate, a essa luta. Lutar contra o mal. Combater contra as forças espirituais da maldade. Lá em Efésios, vamos estar estudando, mas está muito longe esse texto. Mas só estou trazendo ele porque a Bíblia Sagrada
é um livro, tem unidade entre seus textos, pois é inspirado pelo próprio Deus. Então, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus. Deus quer que a gente combata contra o mal, não contra pessoas, mas contra atitudes más, contra argumentos malignos, contra filosofias malignas. Aí combatemos aquelas argumentações más. Aqui Jacó estava combatendo contra a atitude de Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Então, Jacó, de uma forma indignada e irada contra aquela atitude, demonstrou para Labão que ficou indignado, que ele foi irado com aquela atitude. Não gostou. Por que me tens perseguido tão furiosamente? Para que tudo isso? Versículo 37. Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Versículo 38. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Então Jacó já estava dando testemunho de como ele foi um ótimo funcionário para Labão, falando no versículo 38, esses 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram. Jacó trabalhou 20 anos para Labão de uma forma honesta, de uma forma boa, dizendo: eu nunca te trouxe prejuízo, cuidei bem do seu rebanho, não comi os carneiros do teu rebanho. 39. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado, de dia o furtar de noite, da minha mão o requereria. Versículo 40. Estava eu de sorte, que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e meu sono foi-se dos meus olhos. Versículo 41. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Então, Jacó começou a se defender também agora diante de Labão, mostrando para Labão que Labão estava errado, que Jacó foi um homem trabalhador, foi um homem honesto, trabalhou 20 anos ali para ele. Tudo que Jacó tinha conquistado foi através de trabalho, foi através de suor, foi através de luta. Ele lutou, ele conquistou tudo aquilo de uma forma honesta. E no versículo 41, Jacó demonstra mais uma indignação contra a atitude de Labão, falando: tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas meu salário tem mudado 10 vezes. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, mas Jacó continuou trabalhando ali, exercendo sua função de forma honesta. Depois desses 20 anos, ele foi orientado por Deus a sair daquele lugar, voltar para sua terra. Ele saiu daquela terra de Labão com tudo aquilo que ele conquistou através do seu trabalho, do seu suor, pela graça de Deus. Mas aí Labão foi furioso, porque Labão queria viver das costas de Jacó, porque Jacó estava sendo muito abençoado, Deus estava abençoando muito Jacó, de uma forma muito grande, prosperando a vida dele. Então Labão estava se apoiando nas costas de Jacó, vendo que Deus estava na vida dele, abençoando tudo que ele fazia, queria simplesmente usar Jacó. Mas Deus mudou a sorte de Jacó. A Bíblia fala que Deus começou a abençoar a vida de Jacó e tirar de Labão e dar para Jacó, através do trabalho de Jacó. Jacó fez uma aliança
com Labão. Os rebanhos, na aula anterior estudamos sobre isso. Que algum tipo de rebanho, listrados, malhados, ia ser de Jacó, e o restante seria de Labão. Então Labão concordou com esse tratado, mas aí só nascia rebanho da parte de Jacó, porque Deus estava abençoando Jacó, e Jacó começou a se tornar muito próspero. Mas foi através da bênção de Deus, Deus quis abençoar Jacó, e através do trabalho que Jacó exercia. E Deus não estava abençoando Labão. Por quê? Labão era rebelde, Labão não tinha compromisso com Deus de Jacó. Labão era um homem ruim. Então até deu um conselho sobre pessoas que têm empresa, têm comércio. Se quer se dar bem no comércio, numa empresa, ser um bom empresário, é necessário primeiro temer a Deus, servir a Deus, ter o Deus da Bíblia em primeiro lugar na sua vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus da Bíblia. Ele é o Senhor. Ele é a nossa salvação. Lá em João está escrito: o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E a palavra de Deus é o próprio Deus. Lá em João 1:1 está escrito. Lê lá em João, livro de João, capítulo 1. Lê ele todo. Você vai ver o que eu estou falando. Deus se fez carne e habitou no nosso meio. Ele se manifestou porque Deus é Espírito. Então ele se encarnou. Ele se fez como um de nós. Ele sendo Espírito, ele se tornou, ele é todo poderoso. Para Deus não tem impossíveis. Como que Deus tornou um homem? Não tem explicação. Deus faz o que o homem não pode fazer. Deus faz sobrenatural. Deus está acima de tudo e de todos. Então ele se tornou, se formou através do seu Filho Jesus Cristo. Através, porque o Filho, o Pai, Filho e Espírito Santo são um só, eles estão juntos, eles não se separam, eles estão juntos, eles trabalham juntos. Lê em João 14, você vai ver isso. Então, Deus se manifestou aos homens através de Jesus Cristo, por isso Jesus Cristo é o Senhor. Então é necessário o homem ter Jesus Cristo em seu coração, ter Deus através de Jesus Cristo em sua vida, acreditar em Jesus Cristo. Quem fala de Deus, mas você conhece a Deus de verdade? Para conhecer a Deus é necessário, tem que conhecer através da palavra dele, através das Escrituras. Então por isso que eu estou dando esse estudo, para que você venha ter o entendimento aberto. Ter Deus, ser honesto, ser trabalhador, ser esforçado, como Jacó. Jacó, ele tinha Deus no seu coração, ele obedecia a Deus, era honesto, era trabalhador. Aí por isso que ele foi abençoado na área financeira também. Tem gente que, eu queria ser próspero, ganhar muito dinheiro, ter uma empresa abençoada para crescer mais, se tornar uma grande empresa maravilhosa. Então, para conquistar algo, é necessário praticar. Alguma coisa antes de chegar ao sucesso, é necessário conquistar esse sucesso. Então é isso. Na próxima aula, estaremos aqui no versículo 42, prosseguindo nossos estudos. Amém.